Então, o povo Mapuche é uma das comunidades originárias mais importantes aqui da nossa América do Sul e até mesmo da Biayala. Por quê? Porque o povo Mapuche foi talvez a única etnia que durante todo o processo de colonização, de invasão, destruição e colonização, se manteve unido, resistindo e não permitiu a dominação. O povo Mapuche, durante os 300 anos de dominação espanhola na região do sul do Chile e norte da Argentina, que é o território onde fica configurado o território Mapuche, houve uma resistência ferrenha, feroz, e eles nunca foram vencidos. A tal ponto de que a coroa espanhola foi obrigada a fazer acordos com o povo Mapuche. Então haviam acordos como acordos entre estados, tamanha era a importância da resistência desse povo. Desgraçadamente, foi com as guerras da independência, que começaram a acontecer na América Latina contra o jugo espanhol, que começou a derrocada do povo Mapuche, enquanto esse processo de soberania que eles conseguiam manter ao longo desses 300 anos de dominação. Com relação à luta do povo nesse período aí, do início das guerras da independência, depois com a consolidação das repúblicas, houve também muita enganação junto ao povo Mapuche, né? Havia conversas dos generais, do pessoal que estava na frente da luta, para que o povo Mapuche apoiasse a guerra contra a Espanha. E muitas promessas foram feitas e muitas não foram cumpridas. E depois da República, ao longo desses 200 anos até os nossos dias, o povo Mapuche tem sofrido cotidianamente a situação de perda das suas terras, né, de não reconhecimento da sua cultura, e assim como vários povos originários de toda a Biayala, que desde o final dos anos 80 têm se levantado, né, com mais força, não que eles estivessem parados ao longo desse tempo todo, mas com muita força e de uma maneira unificada, a luta Mapuche também recrudesceu no Chile. E nos últimos anos tem sido violenta a perseguição aos Mapuche. Foi assim no governo de Michelet, que era dito um governo mais à esquerda, e continua sendo agora no governo de Piñera, um governo marcadamente de direita. E agora, então, por isso, os Mapuche, alguns que fazem atos, eles procuram lutar contra a ocupação das suas terras, invadem, ocupam os espaços que foram tirados deles, que na verdade são espaços deles, que eles foram tirados, ou por empresas transnacionais, ou mesmo pelo próprio exército, né, já que a região do território Mapuche está totalmente militarizada. Então eles fazem atos, como aqui no Brasil os indígenas fazem atos, os trabalhadores sem terra fazem atos também. E nesse processo eles são presos e são encarcerados, e através de uma lei, que é uma lei do regime ditatorial de Pinochet, que é a chamada lei antiterrorista. Então esses indígenas, esse povo, que é um povo que reconhecidamente, né, um povo de tradição de luta ao longo desses 500 anos de invasão aqui na América Latina, estão sendo tratados como terroristas, o que é uma bobagem, se não fosse triste demais, né, para a gente perceber a situação que vivem essas pessoas. Então muitos desses prisioneiros iniciaram uma greve de fome no Chile já há 80 dias, há mais de 80 dias, tentando abrir um canal de negociação, discutindo essas questões, a retirada dessas empresas, dessas gente que tem tomado o território Mapuche, retirada do exército do território Mapuche e o fim dessa lei absurda chamada lei antiterrorista, que criminaliza os lutadores sociais. E como esse diálogo não tem acontecido, várias outras pessoas têm se somado a esse esforço dos Mapuche. E aqui em Florianópolis também um grupo de pessoas, estudantes estrangeiros, militantes sociais, pessoas comuns, apenas solidarizando-se com a luta Mapuche, estiveram no consulado do Chile entregando um documento dizendo exatamente isso: pela retirada do exército das terras Mapuche, pela liberdade dos presos políticos e pela dignidade dessa gente tão fabulosa que tem lutado desde o primeiro dia em que os invasores europeus pisaram nessa terra.
Aí queríamos entregar uma carta que fosse protocolada para ser enviada às autoridades do Chile, que é uma carta de apoio aos presos políticos. Bom, hoje a gente está reunida aqui porque estamos tentando dar conta também a nível mais internacional do conflito que agora tem Chile. Chile tem um conflito com seu povo originário e o principal povo originário do Chile é o povo mapuche, que, bom, eu acho que dentro do contexto latino-americano está bem presente essa coisa da invisibilização dos povos indígenas, mas no Chile, juridicamente, constitucionalmente, tem uma legislação que persigue historicamente ao povo mapuche, e hoje em dia eles estão reivindicando-se como nação mapuche e por ende também estão reivindicando sua autodeterminação como povo, e começou todo um processo de recuperação de terras ancestrais com que o Estado do Chile está tratando a eles como terroristas. Então eles começaram faz 80, um pouco mais de 80 dias, uma greve de fome, um pouco tratando de fazer um acto claro de protesta contra o Estado de Chile para mudar esta lei que especificamente é de persecução para eles. E o que se reivindica aqui com esse documento junto ao consulado chileno? Bueno, lo que hoy a gente está socializando con el consulado chileno un poco el malestar, la indignación que a gente tem producto de esta política etnocida prácticamente, porque ele não faz um reconhecimento da particularidade do povo mapuche e dos direitos ancestrais que tem, e dentro deste projeto nacional de Estado ele trata de homogeneizar sempre dentro de uma identidade que é chilena e subsumindo esta identidade de povo que eles têm. Então a gente está, na carta, está fazendo uma crítica à lei antiterrorista, à política chilena, à política etnocida chilena, e bueno, e também tem tanto uma carta como petição e crítica ao Estado chileno, mas também à sociedade chilena também. Então a gente está aqui apoiando a luta do povo mapuche, apoiando as lutas que eles estão fazendo para a recuperação das suas terras, que é um direito que eles têm há muito tempo, e que agora o povo mapuche, o governo chileno, está cometendo muitos abusos aos direitos humanos à população. Então, eu acho que é importante para as pessoas saber o que está acontecendo, que às vezes não sabem o que está acontecendo com a população, e apoiar as lutas que eles estão fazendo, porque é um direito da vida, um direito da sua terra. Prestar solidariedade ao povo mapuche contra essa arbitrariedade do governo chileno, que, utilizando de uma lei do genocida Pinochet, está penalizando o povo mapuche, que nada mais estão fazendo do que lutar pelos seus direitos, pela sua terra, e eles que são os povos, fazem parte dos povos originários latino-americanos. Manifestar a solidariedade internacionalista ao povo mapuche, assim como acontece com as tribos nossas na Amazônia, no Brasil inteiro, né? Eu acho que é um gesto fundamental de as pessoas entenderem que a nossa luta é mundial. Para demonstrar solidariedade aos mapuches que estão em greve de fome, e apesar disso talvez não ter um retorno oficial, pelo menos para dar algum conforto às famílias e ao pessoal que está sofrendo com a situação. E para eles sabem que mesmo tão longe, tem gente que conhece o que está acontecendo, se preocupa com eles, e que isso traga algum conforto. Eu vim em solidariedade ao povo mapuche e apoiar a luta do povo mapuche no reconhecimento e em todas as reivindicações.